E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Carlos André Over com mais dicas para vocês que vão fazer Enem. Muitas pessoas mandaram basicamente a mesma pergunta. É possível garantir a aprovação do Enem em Medicina faltando menos de 20 semanas para a prova? A resposta é com certeza absoluta. Não estou aqui falando de possibilidades teóricas. Há mais de 20 anos sou testemunha ocular de centenas de casos do tipo. Eu disse centenas. Não acontece esporadicamente, acontece todo ano. Logo após o recesso do meio do ano, sempre surgem pessoas que estavam inscritas no exame, mas que de fato não estavam se esforçando para serem aprovadas. Algumas simplesmente por vacilo, sem nenhum motivo de força maior, e outras por impossibilidade real. Vou dar alguns exemplos do segundo caso. A pessoa estava concluindo uma graduação no primeiro semestre e a partir do segundo começa a se dedicar à disputa. Mais um caso. Não podia ficar o ano inteiro sem trabalhar, mas no segundo semestre resolveu largar o emprego para focar 100% no seu sonho. Aqui na escola temos uma turma que sempre começa em agosto, focada no Enem. Em geral, essa turma tem duração de aproximadamente 13 semanas. É um projeto que se repete ao longo de muitos anos e tem uma aprovação de aproximadamente 15% em medicina. Obviamente, nem todos os alunos dessa turma têm o desejo de fazer o curso de medicina. Mas, mesmo que fosse uma turma exclusiva para medicina, o percentual de 15% para um grupo de alunos preparados ao longo de 13 semanas é gigantesco em termos de Brasil. Outro detalhe importante é que, em algumas oportunidades, o primeiro lugar de medicina saiu dessa turma. Então, o primeiro ponto do nosso debate já está bastante claro. É possível, com certeza absoluta. Vamos, a partir de agora, começar a detalhar o segundo ponto. Como o aluno deveria agir. Sempre me perguntam por que essa nossa turma começa em agosto e não em julho. Minha resposta: a pessoa que não esteve realmente focada ao longo do primeiro semestre, seja por impossibilidade real ou por qualquer outro motivo, em geral, volta do recesso enlouquecida, querendo tirar o tempo perdido. Eu não acho que seja inteligente, de repente, cair de paraquedas no meio de uma sala de cursinho sem nenhuma estratégia. É aquela famosa frase: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, inclusive o caminho errado. Você não deveria sair automaticamente da sua formatura ou das suas férias para o meio de uma sala de aula, no meio de uma revisão. Após a decisão tomada, é fundamental fazer uma radiografia da sua situação. Então, use os últimos dias para fazer uma análise antes das aulas começarem. Tente fazer o maior número de simulados que você puder antes do início da revisão. Se você estava distante desse mundo Enem, por exemplo, concluindo sua graduação, pode usar as próprias provas do Enem. Se você estava enrolando no ensino médio ou no cursinho ao longo do primeiro semestre, talvez as provas do Enem não funcionem bem, pois, de uma forma ou de outra, você já deve conhecer as questões. Uma possível exceção pode ser a prova do Enem PPL,
que é o exame realizado por pessoas privadas de liberdade. Essa prova normalmente é liberada nesse período e talvez você ainda não tenha tido acesso. Se realmente você ainda não viu o PPL, deixe ele como sendo a última prova, ok? Com certeza você vai encontrar alguns simulados Enem na internet. Pegue a primeira prova, marque o tempo e resolva-a. Ao final, confira o gabarito e contabilize os seus acertos em uma planilha. Com o gabarito em mãos, tente compreender as questões que você errou. Utilize livros, apostilas, vídeos da internet, etc. Sua preparação já começou. Após tentar entender o máximo possível, vá para a próxima prova e repita o procedimento. Aos poucos, você irá construindo uma tabela e começará a ficar claro quais matérias são os seus calcanhares de Aquiles. E o mais importante, quando as aulas começarem, você não entrará zerado. Como a pergunta enviada foi sobre medicina, os meus exemplos estarão baseados nesse curso. Após os simulados que falei, você perceberá quais as matérias que você tem mais afinidade. Em geral, essas disciplinas consumirão de 4 a 6 horas de estudo ao longo da sua semana. As matérias que você percebe maior dificuldade devem consumir de 6 a 8 horas semanais. Repetindo, estou me baseando em um candidato ao curso de medicina. Existe um caso especial que é bastante comum. Vou tentar explicar. No processo que descrevi acima, alguns alunos percebem que o acerto em algumas matérias é muito menor que nas demais. Percebem que não adiantaria fazer um horário de estudos com uma divisão de tempo bem equilibrada em todas as matérias, pois, mesmo que subissem um pouquinho em cada prova, não se tornariam um candidato competitivo. Vamos dar um exemplo para um aluno que deseje ser aprovado no curso de medicina sem cotas. Suponhamos que, em média, suas notas sejam 34 em humanas, 34 em linguagens, 23 em natureza, 23 em matemática. Percebam que o acerto total seria 114 questões. Não dá para passar 100 cotas em medicina com essas notas. Se ele fizer um horário bem divididozinho entre todas as matérias, dificilmente funcionará. Talvez ele subisse umas 2 questões por prova, mas mesmo assim não seria competitivo. Alguém poderia dizer, mas e a TRI? Não é a TRI que vale? Podem ter certeza do que vou dizer. Não há TRI no mundo capaz de aprovar esse aluno em um Enem normal, sem cotas. Claro que com cotas os números mudam. Com 8 questões a mais, ele iria para 122. Ainda não seria competitivo. Em uma situação como essa, eu aconselho o aluno ir para o tudo ou nada. Apenas estudará em casa natureza e matemática e, claro, fará suas redações semanais. A redação é sagrada. Ninguém mexe nela nunca. Tentará absorver ao máximo humanas e linguagem durante as aulas. Você pergunta, é arriscado? Eu digo, muito. Mas a probabilidade de dar certo é muito maior. Esse aluno precisa subir no mínimo umas 10 questões em natureza e matemática para começar a brincadeira. Lembrando, ele tem que continuar fazendo simulados ao longo do processo para analisar sua evolução. Se em determinado momento começa a acertar 35 em natureza, 35 em matemática, automaticamente ele deverá mudar o seu horário de estudos novamente. Percebam que a medição dos acertos é fundamental para começar o processo e também ao longo dele. Para vocês terem ideia, aqui na escola, quando o aluno se matricula para as turmas de agosto, automaticamente
ele já é convidado para participar das nossas provas. Afinal, o nosso objetivo é o que eu acabei de explicar acima. Em vídeos anteriores, eu já expliquei quais são as melhores técnicas de estudo. E ficou evidente o quão importante é resolver questões. O que eu queria dizer agora é, quanto mais perto da prova, mais importante é resolver questões. Evite perder tempo com resuminhos e muita leitura de teoria. Mais do que nunca, foque nas questões. Esse foi mais um Take Over Control. Assuma o controle. Eu espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida ao final do vídeo. As curtidas e comentários são importantes para sabermos que esse trabalho é útil e que vocês desejam que ele continue. Assinem o canal para que vocês não percam as próximas conversas e mandem sugestões para os próximos temas. Um beijo no gordo e até a próxima.